Qual a capacidade de endividamento do município em relação à lei fiscal e qual a capacidade financeira de colocar no orçamento valores que são compatíveis, suportáveis com o crescimento da receita e o custeio normal da máquina pública? Para discutir essas questões, o secretário municipal de Finanças, Marcos Roberto Garcia, foi chamado à Comissão de Economia da Câmara. Está em debate a discussão sobre os financiamentos federais, o Programa de Aceleração do Crescimento, com 2 programas, um de asfalto e um de mobilidade urbana, mas também a velha dívida antiga da Coab, dos créditos habitacionais, que não foram honrados durante o tempo e a Prefeitura tem de pagar. Marcos, essa demanda é uma demanda que você está acompanhando há muito tempo, você teve a oportunidade de conversar com a Comissão de Economia para clarear com eles a questão dos valores. E aí tem os vários cenários. Eu vou começar com um aqui para as pessoas irem se familiarizando com aquela ideia de entender como é que estão as contas do município. Você apresentou na audiência pública que tem uma dívida atual do município aí pelos próximos anos, aquelas que vocês já estão pagando todos os dias, está lá prontinho, consignado no orçamento, reservado, de quase 30 milhões de reais, 29,9, 30 milhões de reais. Aí os PACs custam, o da mobilidade e o outro parcelas. Eu vou pegar o referencial de 2015 aqui para ficar os valores equalizados, também quase 6 milhões de reais. E a conta da Coab precisaria, para o global de créditos que estavam lá, 19,2 milhões de reais. 25 milhões de reais era a dificuldade da engenharia financeira inicial para poder entrar no orçamento? Isso, questão do PAC, né, como você bem disse, é 6 milhões de reais. Se a gente fosse olhar o PAC sem olhar a questão da Coab, a gente nunca viu isso como um problema, mesmo porque já eram recursos que todo ano já estavam consignados no orçamento com a finalidade de se fazer asfalto e drenagem. Então, basicamente, você ia tirar de uma rubrica que é onde a prefeitura ia fazer com recurso próprio, e agora você paga, você põe numa rubrica onde você vai pagar essa dívida. Porque esses valores praticamente até um pouco maior do que a gente já consignava todo ano para asfalto novo, em torno de 7 milhões de reais. E como você bem falou, o PAC vai ficar aí em torno de quase 6 milhões de reais. Agora, a questão da Coab, sim. Né? A questão da Coab, num primeiro momento, a proposta que veio, que foi apresentada até pelo presidente da Coab, junto ao Conselho da FGTS, tinha ali uma estimativa que a partir de 2015 a prefeitura já teria que aportar à Coab em cerca de 2 milhões e 200 mil reais ao mês. Né? Isso praticamente aí ia chegar ao final do exercício aí de 19 milhões de reais. Daí realmente a engenharia teria que ser muito grande, a gente teria que pensar em cortar custos, pensar em cortar às vezes alguns serviços e também aumentar a nossa receita, principalmente aquelas que a gente tem como aumentar, que são os impostos municipais, né? Uma vez que nós não temos gerência sobre ICMS, sobre IPVA e tudo mais. Então ia sobrar praticamente ali o IPVA, o IPTU, o ISS e o IPTU, que a gente poderia fazer alguma coisa. E aonde que teria uma condição maior de se mexer seria basicamente no IPTU, através de 2 ações. Uma que a gente vai realizar de qualquer maneira esse ano, que a gente novamente a prefeitura vai lançar a mão da aerofoto, né, para ver aquelas construções que foram ampliadas ou construções novas, mas que, contudo, o proprietário ainda não regularizou na prefeitura e, por isso, ainda paga o seu IPTU numa base de cálculo menor e, com isso, nesse caso, para o ano que vem, ele já passa a pagar numa base de cálculo maior e o IPTU acaba aumentando em termos de arrecadação. Mas somente isso talvez não fosse o suficiente para a gente dar conta de todo o montante que teria que, num primeiro momento, fornecer para a Coab. Só pedir um parênteses para você, desculpa. Na questão do IPTU, para as pessoas entenderem mais, mas então está aumentando o imposto. Olha, tem as pessoas que fizeram construções e não regularizaram, ou fizeram ampliações e não regularizaram. Isso já foi feito no recadastramento na aerofotogrametria de 2008. Isso. E é justo, até para uma questão tributária, aliás, é um dever do município, aqui não é juízo de valor de defender ou não defender, de que você que paga o IPTU com a área construída real, que os outros também o façam.
esse ajuste que a Prefeitura tem a obrigação de fazer para cumprir a lei, porque ela também tem que cobrar de todo mundo de forma isonômica, né? Isso resulta nesse serviço que o Marcos está falando para as pessoas entenderem mais. Né? Isso. Naquele momento, em 2007, quando foi tirada a foto, é lógico que a gente nunca tinha feito esse trabalho antes, então, naquele momento, a base de cálculo para fins de IPTU aumentou 1/3, né? A gente sabe que também agora não vai mais ter esse aumento, porque já foi feito esse trabalho num primeiro momento, que foi feito em 2009, quando se cobrou os impostos. Agora, a gente acredita que pelo menos aí 10, 12% de aumento real a gente consiga. Estaria aqui uns 9 milhões? Isso, hoje a gente arrecada, esse ano a previsão é de 59 milhões e meio para que se receba de IPTU no ano. Então, se a gente conseguir aí uns 12%, vai ser algo em torno aí de 6 milhões e pouco de reais. E no caso do ISS, que era a segunda medida que você falou, que também pode originar, a gente está falando aqui de gerar receita mexendo com a estrutura pública, né? Isso, o ISS, a Prefeitura já começou a partir do dia 1º de junho o início da implantação da nota fiscal de serviço eletrônica. Essa implantação ela vai se dar ao longo desse segundo semestre e a partir de novembro para dezembro deste ano, daí começa a ser de forma obrigatória a todos os contribuintes e isso faz com que a Prefeitura tenha uma gestão melhor em cima daquilo que cada contribuinte emite ou recebe de serviço e com isso também tem uma tendência maior para que a gente aumente também os impostos advindos do ISS. A gente falou das contas originais e cabe ao Marcos apresentar, por exemplo, a proposta de orçamento, a LDO, o PPA, que é o Planejamento Financeiro e de Despesas ao longo de 4 anos para a gestão. Isso tudo são exigências de legislações de normas federais com as quais ele lida no dia a dia. E a nossa conta inicial aqui era achar 6 milhões de reais para o PAC, e ele explicou da questão das rubricas internas. A Prefeitura tem um fundo de infraestrutura e nesse fundo já aporta recursos. Desse valor é que viriam os recursos do PAC, só para reforçar, e por isso que o problema da questão do asfalto, por exemplo, para o programa de financiamento de 824 quadras, não teria tanta dificuldade em encaixar no orçamento? Exatamente, que de modo geral já existe uma previsão para gasto com asfalto e para gasto com galerias no orçamento da Prefeitura todo ano, só que se a gente fosse contar com apenas recursos, a gente ia levar mais ou menos 9, 10 anos para fazer aquilo que pode ser feito em 2 anos, né? Então, e como também se está pegando também um financiamento no qual também a taxa é 9% ao ano, já aí contabilizado também a inflação, então hoje no nosso cenário aí é uma inflação de 6,5% ao ano, na verdade a gente está pagando juros de 2,5% ao ano, né? Que ainda perto de... é um bom negócio, com certeza, né? No que pese ainda algumas taxas de serviço de banco ainda estarem um pouco altas, no meu entendimento. Está começando na questão econômica, financeira, para o cenário da inflação e para a projeção da economia em retração, você conseguir captar o dinheiro com um programa desse, a essa taxa de juros 9% ao ano, a inflação de 6%, você consegue fazer antecipação de obras públicas que você demoraria muito tempo para realizar. Né? E com certeza também, como já foi explicado pelo próprio secretário de obras também, o gasto com manutenção também de terraplanagem, outros gastos que são feitos também hoje nessas quadras de terra, custa também isso para o município, então é um custo que deixa também de existir. E fora também que depois que se passa asfalto, né, é um vetor que você induz também na cidade de investimentos também. Então a construção civil nessas localidades também ganha força, comércio ganha força e com isso você tem um efeito dominó em toda a cidade e acaba também aumentando também até os impostos que a prefeitura arrecada. Para que as pessoas não tenham interpretação equivocada, até por eventualmente não acompanhar a questão financeira do dia a dia, a maior parte pode não ser familiarizada com essa questão da linguagem, né? Não é que a dívida da Coab inviabilizava o PAC, que tem vinculação com a outra. O PAC, como o Marcos explica, está livre, até fácil de ser composto no orçamento. O problema é que tem as execuções judiciais com as quais a Prefeitura não pode abrir mão de fazer conta, que estão sendo cobradas efetivamente. Aí que entrou a conta nova, que você falou na reunião da Comissão de Economia, que era o dado que até então a gente não tinha. Era 19 milhões e 200 por ano,
e a Caixa apresenta uma contraproposta de 7 milhões e 200. O número é muito distante, para as pessoas entenderem o que está em negociação, como é que cai de 19 para 7 milhões a dívida da Coab aí? Isso, naquela primeira proposta, a dívida da Coab ela ia poder ser parcelada em até 150 vezes, né? Que era basicamente, acho que são 12 anos e meio. E agora esse tempo foi para 20 anos, né? Então a gente quase que dobrou esse tempo e por isso que o valor da parcela caiu bastante, né? Sim. E também houve uma recomposição de juros também um pouco mais favorável também. Aumenta prazo, reduz juros, o valor da parcela no tempo, com um prazo desse tamanho, cai nessa proporção, né? E daí para a prefeitura foi ótimo, porque a Coab ela tem uma capacidade de pagamento que é constante de médio prazo, que é de 1,5 milhão, 1,6 milhão ao mês. Ela não tem como pagar mais do que isso. Então tudo que vinha acima disso conta com a prefeitura para aportar, né? Então, né, na primeira proposta, chegava ali em 2015 um valor da mensalidade na faixa de 3 milhões e 100 mil reais. Então, a Coab pode pagar 1,5 milhão e a prefeitura, então, a partir de 2015, teria que arcar com 1 milhão e 600 mil reais, né? Então, a partir de 2015, ia criar um cenário muito difícil mesmo para a prefeitura. Mas agora não, agora a prefeitura vai entrar com 600 mil reais, né? Isso de forma constante, que é muito mais fácil de ser equacionado com certeza. No cenário do ajuste financeiro para buscar a composição desses recursos aí para a dívida da Coab, já que o PAC a gente explicou que está resolvido na questão orçamentária, o Marcos tem alguns cenários possíveis. Por exemplo, a prefeitura não tem dívidas de curto prazo que já estão parceladas, que acabam em 2015, 2017? Isso. A gente tem uma primeira dívida, que é a dívida junto com a CPFL, que ela acaba agora em 2015. Essa dívida hoje está em torno de 1 milhão e 800 mil reais ao ano. E depois, em 2017, também a dívida junto com a Camargo Correia, que é em torno de 1 milhão e 500 mil ao ano. Então, a partir também já do curto prazo, aí, são 3 milhões aí, e 400 e 300 mil reais, a menos que a prefeitura terá que portar de forma anual. Só para fazer um histórico de memória para as pessoas, mas do que é essa dívida? Já não está certo a conta do viaduto? Olha, o viaduto, a primeira alça, o atual prefeito Rodrigo Agostinho conseguiu recursos federais, estão sendo aplicados para o término da primeira alça com recursos da União, do orçamento da União, de emendas de deputados. A questão da dívida aqui da Camargo Correia é de diferenças de medições antigas que foram repactuadas, foram feitos um acordo de pagamento que estão sendo feitos agora e terminam agora nesse prazo que ele comentou, 2017, daquelas medições antigas ainda do viaduto que não dizem respeito a isso, é isso? Isso. Ali, basicamente, essa dívida existiu por conta de atrasos de pagamento na época, atrasos assim, grandes, de meses e meses, que gerou aí a necessidade de pagar esse atraso e os juros desse atraso. Agora, outra confusão que as pessoas fizeram, na audiência pública você apresentou lá, aí a gente tem a questão da composição financeira e agora o que falta? A discussão da questão do enquadramento jurídico. Tem o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que permite a todas as prefeituras no Brasil se endividarem até 120% da chamada receita corrente líquida. Isso. Explicar primeiro para as pessoas se entenderem, para aqueles eventualmente que não sabem, o que é essa receita corrente líquida e por que a gente pode se endividar até esse limite. Isso. Bem, basicamente a receita corrente líquida é o conjunto de tudo aquilo que a prefeitura recebe em termos de impostos e transferências, só que não entra os recursos de capital. Esse recurso de capital é o quê? São recursos que advêm do governo federal ou do governo do estado, principalmente através de convênios, que tem por finalidade fazer algum investimento em infraestrutura. Essa do viaduto que a gente falou, por exemplo. Isso. Se vem algum recurso para fazer um viaduto, por exemplo, a gente chama isso recurso de capital. Então ele não entra. Então, basicamente, mas só que é muito pouco isso, sim, né? Isso sim. o que representa é muito pouco. Então, na verdade, a RCL entra tudo menos esse recurso. Hein? As pessoas entenderem a lógica, tudo tem uma lógica de explicação. E por que só entra a receita corrente líquida, que é quase a maior parte do tempo? Como ele está falando em endividamento, você tem que ter receitas que permanecem no tempo, senão você vai contar com um ano com ela e não dá para fazer conta no ano seguinte. Basicamente, essa é a ideia. Então, são aqueles recursos que têm a continuidade ao longo do tempo, né? Porque você vai precisar desse recurso ao longo do tempo para pagar uma dívida de longo prazo.
Então essa é a ideia. Então, na hora do governo federal avaliar, através do Tesouro Nacional, se a Prefeitura de Bauru tem condições de se endividar, ela pega essas receitas todas, que são receitas corrente líquida, e olha lá os 120%. No caso de Bauru, daria quanto hoje, Marcos, o limite? No caso de Bauru, hoje a gente tem uma receita corrente líquida em torno aí de 680 milhões de reais. Então, 120% disso, eu não vou ter o número sem correto, mas é em torno de 830 milhões de reais. Então, a gente pode chegar com dívidas de longo prazo até esse montante de 830 milhões de reais. Hoje, o município já está aí em torno de 330 milhões de reais de dívida. Dos 830. Então, ele teria ainda praticamente né, um caminho para percorrer aí de assunção novas até 500 milhões de reais. Então, o limite geral, a gente se enquadra. O que o Marcos está pendente agora para fazer? Como a questão da discussão aqui da Coab, a conta geral é de pegar todos os débitos ajuizados da Coab, os vencidos que estão em execução e aqueles que vão vencer, aproveitar os juros com prazo maior, que é uma oportunidade que foi aberta agora, recentíssima no Conselho Curador do Fundo de Garantia, e colocar tudo isso em uma parcela que vai passar, como ele já fez a conta aqui, para um total de 2 milhões e 100 por mês. Ele já explicou que 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 a Coab continua pagando, como já o faz, e os 600 mil a Prefeitura assumiria. Mas tem que ir no Tesouro Nacional e fazer a conta de uma outra resolução ou de uma outra regra. Qual a nossa possibilidade de enquadramento disso de ano para ano, né? Isso. Existe uma resolução do Senado que vê justamente essa questão, o quanto que você pode aumentar o seu endividamento anual, né? Ali existe algumas dúvidas ainda internas dentro do município, se esse índice seria de 16% ou 16% mais 22%, que é um outro artigo dentro dessa resolução que trata de garantias. Então nós aqui da Finanças como o presidente da Coab, a gente vai até o Tesouro Nacional para tirar essas dúvidas e ver realmente o que pode a Prefeitura e o município, de modo geral, aumentar a sua dívida de forma anual. Da conta da Coab, aí, dessa conta geral inicial de 7,2 milhões ao ano para encaixar no orçamento, da forma que a gente já comentou, falta resolver a questão com o Tesouro, então. Quanto que a gente pode assumir de financiamento de ano para ano, sem comprometer, que já está explicado que não compromete, o limite geral, para aí sim fechar essa questão, é a última etapa. Isso. Também existe uma outra questão também que já foi levantada, a questão da Coab, por se tratar de uma dívida de natureza habitacional, também existe algum entendimento por parte de alguns técnicos do Tesouro que isso não seria abraçado aí pela resolução. Então também, mas só que por enquanto é um entendimento de uma pessoa específica. Então a gente leva mais uma vez a necessidade de ter uma resposta do Tesouro Oficial, para que depois a gente, sabendo o que realmente o Tesouro pensa, o que pode ser feito, deixar bem clara quais são as regras de negócio, para que daí sim a gente possa instruir de forma correta e junto ao Conselho do FGTS e propor a proposta que tem o município dentro de uma questão legal. Sim. Se for a regra fora da Resolução 43, que regulamenta a Lei de Responsabilidade Fiscal, é melhor para o município, né? Se for crédito habitacional da Lei 10.150, né? Isso. Porque aí você pode colocar todos os créditos com os prazos que nós falamos e fazer a negociação de uma vez só. Isso, e faz uma condição melhor, aproveita uns juros menor e um tempo maior, o que faz com que as parcelas fiquem menores. Se no caso houver uma necessidade que a Prefeitura e o município, de modo geral, tenha que aproveitar essa resolução que é benéfica, só que daí vai acontecer o seguinte, a Prefeitura, junto com a Coab, dependendo do que se pode se endividar ano a ano, a Prefeitura vai ter que fazer isso em 4, 5 anos. E fracionando. E fracionando. O mundo melhor é se a gente realmente puder já colocar tudo, já aproveitar essa condição melhor. Se fizer isso em 3, 4 anos, daí certamente a gente vai ter um valor da parcela um pouco maior. Sim, aí tem que refazer as contas, porque aí entram aqueles fracionamentos de acordo com o limite de endividamento de um ano para o ano, o outro ano para o ano. Isso. 16% da receita corrente líquida seria esse teto. Isso. Hoje a gente, em termos de valores, praticamente chega em 100 milhões de reais ao ano, o que poderia ser feito. É lógico que daí
Daí também vai depender muito do que vai estar na frente lá no Tesouro, porque o PAC Mobilidade são 43 milhões de reais, o PAC Asfalto, né? Sim. Então, para esse ano, se for 100 milhões, você teria aí mais 57 milhões de reais para fazer alguma parte já da dívida da Coab. E o ano que vem mais 100, depois mais 100, mais 100, até dar conta do geral. Você vê como é difícil entender a questão do orçamento no dia a dia. Tem que acompanhar, você saber como está sendo aplicado o recurso, como é que está a saúde financeira da sua cidade. Tem um limite da regra da lei fiscal, que é 120% das receitas para a possibilidade total, limite máximo de endividamento, que seria hoje 830 milhões de reais. Mas embaixo dela tem a resolução 43 que regulamenta isso. Aí tem outras duas variáveis, os 16% de endividamento de um ano para o outro. Para que isso, Marco? Para as pessoas entenderem do espírito da resolução. Para que as prefeituras não saiam se endividando de qualquer forma, sem critério. Né? Muitas vezes algum prefeito pode pegar a condição de uma prefeitura que ela realmente não tenha nenhuma dívida alguma, e em 4 anos ele pode sair dessa prefeitura e deixar tudo quebrado. Tudo quebrado, né? Então, para que isso não aconteça, então a condição de você arrumar empréstimos ano a ano tem um limite. Né, para que você também não, de uma hora para outra, você não quebre uma prefeitura. Né? E o outro limite, para as pessoas não confundir, mas está falando em 16 e 22. 16 é esse limite de endividamento de um ano para o outro, de um ano para o outro. Os 22% diz respeito à garantia, né? A garantia. Então, no caso, o município ele pode dar garantias aí para outros entes e ele tem que também dar conta de ter um limite disso, né? Essa garantia, o município quase que não usa. Quem usa muito isso é a União. Muitas vezes porque a União acaba sendo a garantidora de um empréstimo do município junto a uma instituição financeira, que normalmente aqui no caso do Brasil é o Banco do Brasil ou a Caixa Federal. Então a União também tem esse limite e dos limites do Estado com relação à dívida total do município hoje é 120%, do Estado é 200%. Então já tem uma briga aí de alguns prefeitos aí para aumentar de 120 para 200, para poder arrumar mais recursos. Então, só para as pessoas entenderem, Marcos, finalizando o nosso raciocínio, é correto dizer então que a questão do financiamento do PAC Asfalto, vamos pegar ele que é o essencial, onde a população está mais cobrando, são 824 quadras de asfalto, que teriam que ser feitas num prazo de 1 ano, existe prazo para isso no Ministério das Cidades, o que cria compreensível uma aflição, uma ansiedade das pessoas que estão esperando, né? Estão em ruas de terra e de lama. Esse, do ponto de vista financeiro e legal, está bem encaminhado. Sim. Dá para compor o orçamento. A gente vê que está muito tranquilo isso, quando a gente já expôs aqui, isso já tem a adequação do próprio orçamento, uma questão só de ajustes. Não vai sacrificar mais nada. Não, não vai. A questão mesmo é que a questão da Coab, e nessas condições hoje de 600 mil reais, a gente deixando um pouco mais eficiente a nossa condição aí de órgão para arrecadar sem aumentar nenhuma alíquota, questão só de melhorar a nossa eficiência, a gente consegue também levar essa adequação. Bom, então tem que desejar boa sorte na reunião do Márcio Garcia, secretário municipal de Finanças, com o presidente da Coab, Edson Gasparini Júnior, na reunião com o Tesouro Nacional, porque, a rigor, você me corrija se eu estiver errado, o que a gente tem que torcer é para que o Tesouro entenda, na hora de assinar lá a avaliação do nosso compromisso, se ele for feito, de que esses créditos da Coab, no seu total, possam ser parcelados em 240 meses, com juros de 3,80% a um ano, sem o limite da resolução da lei fiscal, por créditos habitacionais. Vamos torcer por isso, né? Tá bom. Muito obrigado, Marcos. A gente ajuda e agradece você para que depois da reunião do Só Agente do Dia a Dia nos ajuda aqui a traduzir para o bauruense o acompanhamento das finanças, que afinal é o seu orçamento do dia a dia. Também. Obrigado. Viu? Obrigado. Acompanhe o orçamento, a dívida da sua cidade, as receitas, as despesas e se familiarize com a forma de aplicação dos recursos públicos. Assim você participa como cidadão também do seu dia a dia.